Boa noite a todos. Boa noite. Antes de mais nada, desejamos agradecer a oportunidade de fazer esse intercâmbio, né? Brasil e Estados Unidos. Desde quinta-feira que nós fazemos um percurso, estamos on the road, buscando não ensinar nem estar a apresentar, mas principalmente aprender com, né, e a estar no convívio fraternal e amigo com os companheiros, aprendendo bastante em torno daquilo que é o movimento espírita aqui nos Estados Unidos, especialmente, né, no estado da Flórida. É uma alegria grande, mais uma casa, mais uma cidade, né? E nós trouxemos uma reflexão em torno desse tema, resiliência ou enfrentando o sofrimento para crescer. E a gente parte do princípio que se alguém não sofre na Terra, esse alguém provavelmente não é da Terra, deve ser de outro planeta. Se alguém não experimentou a dor, a desilusão, a dificuldade, então é preciso que essa pessoa tenha muito cuidado, porque de repente pode chegar lá na frente e a coisa não aparecer num montante que a gente fica assustado, né? Então não é isso que a gente deseja, sem dúvida alguma. Mas esse tema da resiliência vem sendo, desde em especial a década de 80, bastante estudado, difundido. Começa inclusive aqui, nos Estados Unidos, por volta de 1986, as publicações em torno da temática. Depois a Europa também começa e os países seguem as reflexões em torno do tema. Mas quando nós começamos a expor esse tema, redigimos um artigo, foi publicado oportunamente em torno da temática, muita gente pergunta assim, mas onde foi buscar esse tema? Onde foi buscar esta palavra? Então, a nossa função aqui é exatamente refletir um pouco em torno dessa temática. Então vamos, primeiramente, convidar os amigos para refletir sobre alguns casos que todos conhecemos de resiliência. Então, a gente começa com a história de uma professora, a professora Andréa Salgado. Ela tinha mais ou menos 33, 35 anos no máximo, 2 filhos, e um belo dia ela decide ir para a praia, lá, né, no litoral fluminense, e ela que morria de medo de uma coisinha estranha chamada banana boat, todo mundo conhece? Muito bem. Ela naquele dia ela disse para ela mesma, eu tenho que ter coragem, eu vou andar de banana boat. Muito bem. Os 2 filhos com o marido, né, lá na praia, ela sobe no banana boat, mas não deu muito tempo não. Quando ela vê, né, uma lancha, se dirige, né, exatamente na sua direção, e ela tenta imediatamente pular, né? Quando ela tenta pular para nadar, para se afastar, percebe que o motor, a hélice da lancha, né, tinha atingido a sua perna, as suas pernas, o seu pé, sua perna. Ela percebe que aconteceu alguma coisa. Confusão imensa, todo mundo corre, ela lúcida o tempo todo. Então, na hora que aconteceu, ela pensou assim, meu Deus, leva a minha perna, agora me deixa viva. Me deixa viva porque eu tenho 2 meninos para criar, 2 filhos para educar, eu quero permanecer viva. E aí, então, vem o socorro, vem a ambulância, a enfermeira entra, né, e escuta quando alguém diz assim, ela não chega viva ao hospital. Aí é que ela se aperreou, que é um termo nordestino. Quem é nordestino aqui, levanta a mão. Maravilha. Então, ficou preocupada, né? Ficou angustiada, né? Muito bem, se aperreou. E aí, então, ela continuou orando a Deus, né? Meu Deus, leve a perna, mas me deixe viva. E eu tenho muito o que fazer na terra ainda, não quero ir embora agora. E até o momento da anestesia, para que ela então se dirigisse, né, à sala de cirurgia, permaneceu lúcida. Mas depois, realmente, ela é submetida à cirurgia longa, e quando ela desperta, o médico demora a visitá-la. Ora, como toda mulher, né, e eu diria por extensão, como todo ser humano, ela é curiosa. Quando ela desperta, o marido está lá,
mas ela percebe ele acabrunhado. Observa que a mãe, os amigos, todo mundo meio tristonho. Então, ela vai, coloca a mão para ver se ela achava que estava engessada. A sensação é que ela estava completamente engessada. Coloca a mão na perna direita, não tem perna direita. Tudo bem, ela disse, tudo bem, meu Deus. Eu disse que o senhor podia levar a perna. Mas coloca a mão do lado esquerdo e vê que também não tinha a perna esquerda. Ela pensava inicialmente que tinha perdido uma perna e talvez o pé, né, que ela percebeu no momento em que aconteceu o problema. E aí, sem as duas pernas. Olha, nesse momento, ela diz que se abateu profundamente, porque seria algo profundamente natural. Ninguém poderia enfrentar uma situação dessa achando ótimo, né? Porque seria patológico, seria doentio. Então ela sofre, ela se angustia, mas aí ela lembra do diálogo. Meu Deus, pode levar a perna. Se ele quis levar as duas, tudo bem, né? Contanto que eu fique viva. E aí ela se sustenta e se mantém vinculada a essa ideia. A partir daí, ela chama o marido, os amigos, os parentes, não quero choro neste hospital. Não quero. Eu quero que vocês, a partir de agora, olhem para mim a partir daquilo que eu tenho, não a partir daquilo que eu perdi. E aí, então, ela começa a sua reabilitação, fisioterapia todos os dias. E aí, isso aconteceu em outubro de 2003. Quando foi em maio de 2004, uma revista de circulação nacional publicava uma entrevista com ela. Geralmente, nessa entrevista, umas chamadas páginas amarelas, sempre dedicadas essas entrevistas a grandes personagens da história, da política, enfim, artistas, pessoas de destaque. Mas ela foi entrevistada. Então, rapidamente, nessa entrevista, alguém lhe pergunta se ela tinha tanta força, se ela sabia que tinha tanta força. E ela disse que não sabia. Quando aconteceu, me acabrunhei, fiquei triste, mas pensei assim, eu tenho uma vida pela frente. O que eu tenho agora é que aprender a andar de novo, a ser autônoma de novo. E Deus, que me deixou viva, me dará as condições de reorganizar a minha vida para que eu possa continuar orientando meus filhos, educando meus filhos. E o entrevistador começa a fazer uma série de perguntas para ela. E ela diz que era de formação católica, mas que quando aconteceu o acidente, alguns amigos espíritas lhe deram livros e ela começou a entender melhor o que se passava. E aí, a pergunta que obviamente o entrevistador fez, como é que ela se sentia diante de tudo aquilo que tinha acontecido com ela? Ela disse, profundamente grata a Deus. Grata porque estou aqui. E grata porque não passa uma semana sem que eu não tenha que ajudar alguém que está passando pelo mesmo problema. Alguém que teve um acidente, alguém que está em sofrimento, e eu estou então ajudando essas pessoas. Reaprendi a andar, um médico de Sorocaba, São Paulo, se apiedou, se compadeceu da situação dela, mandou as próteses, e a própria empresa vinculada à prótese deu emprego a ela, que estava desempregada à época. Ela escreveu um livro, faz parte de grupos de apoio, enfim, ela esteve presente, inclusive como personagem de alguns artigos publicados na literatura espírita. Alguns jornais espíritas falaram a respeito da professora Andréa Salgado. E a palavra vinculada a ela é essa, resiliência. Aguarde que eu estou fazendo só o trailer. Daqui a pouco eu... Porque nós conhecemos outras personalidades resilientes. Então quem é esse daqui? São Francisco, né? Todos nós sabemos que ele teve que ter os olhos queimados em função de uma doença. E o que é que ele diz quando vão lhe aplicar o fogo? Diz assim, vamos, irmão fogo, faça o seu serviço. Sério, capaz de enfrentamento. Quem é a figura de baixo? Madre Teresa de Calcutá. E obviamente as pessoas são muito curiosas, né? Alguém faz o trabalho que a Madre Teresa fez e um belo dia alguém saiu publicando aí umas mensagens dizendo que ela era depressiva, que ela tinha tido suas dúvidas. Pelo amor de Deus, né? Tanta coisa para se pensar na vida e vai vasculhar a vida da criatura que tem uma obra extraordinária. Enfrentou dificuldades? Sim. Momentos de tristeza? Sim.
né? Decepções inúmeras, mas sempre o quê? Levantando, sempre se levantando. O barbudinho, charmoso. E aqui eu conheci um novo nome pelo qual ele é chamado, pela minha querida Déia. Ela conversando com a Miriam, dizia Dr. Bi, Dr. Bi. Dr. Bi, Dr. Bi. Aí eu descobri que é este modo íntimo de tratamento com o Dr. Bezerra de Menezes. É isso? Então o Dr. Bezerra de Menezes é uma personalidade resiliente. Por quê? Enfrentou muitas dificuldades financeiras, de saúde, de incompreensões, de testemunhos, não é verdade? O de baixo é conhecido demais. É o nosso Chico Xavier. Esse resiliente, porque esse levou couro a vida toda. Levar couro, para quem não é do Nordeste, é o quê? É a incompreensão, né? É a palavra muitas vezes difícil, é a deserção dos amigos, essas são as decepções que a vida apresenta. Então o nosso Chico, né, é uma personalidade resiliente, enfrentando com galhardia espiritual tudo aquilo que ele enfrentou, que muita gente sabe, muita coisa que ele enfrentou e que muitos de nós nem sabemos. Né? Bem, lá na frente, lá em cima, se eu soubesse, tinha trazido um prêmio, né? Não, né? Esse é do movimento espírita paulista. Vocês conhecem ele. Quando eu disser o nome dele, talvez pela foto não dê para lembrar. Jesus? Jesus. E na sua encarnação enquanto Jesus Gonçalves, vivenciou a experiência de ser portador do mal de Hansen, a famosa, lastimável termo utilizado, né, mas não é popular, lepra. Né? Então ele é uma personalidade resiliente. Enfrentou com muita galhardia espiritual, com muita elegância espiritual, muita dor, o abandono, o testemunho. Né? E aqui embaixo vocês conhecem esse charmoso, né? Que por sinal estava conosco, acompanhou, né? Está viajando mais tarde, mas esteve aqui acompanhando um casal amigo nosso em São Paulo, que veio também, né, acompanhar as atividades, em especial a atividade vinculada à evangelização da criança, o seminário, né, a evangelização infanto-juvenil, promovido pela Federação Espírita da Flórida. Então, o nosso Raul Teixeira. Nós dizemos hoje que o Raul, ele faz uma palestra silenciosa. A palestra silenciosa. Porque comentarmos com uma amiga nossa, não é todo mundo que faz o que ele faz, não. Para muitas pessoas, a partir da problemática de saúde, é o isolamento. Verdade? É o isolamento. É se esconder. E ele está aí, firme e forte. Para fazer uma prece é uma dificuldade, mas ele faz. Né? E está participando, presente, sempre procurando, né, estar testemunhando a sua confiança em Deus, a sua certeza na justiça divina. É uma personalidade resiliente. E agora a gente vai, enfim, que danada é esse resiliente. Então vamos lá, começar pelo doutor Christoph Lane, aqui pertinho, pesquisador da área da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Ele vai dizer que resiliência significa que a pessoa volta a funcionar como antes, dentro de um breve período. A pessoa volta a funcionar. Mas espera aí, esse termo não é da física, da engenharia de materiais? Sim, o termo resiliência, cujo sentido etimológico é para trás, salir e voltar, voltar de novo, né, voltar para trás, é um termo que vem da física. Não é um termo da área, originalmente não é um termo da área das ciências humanas e sociais, não. É um termo da física, que se aplica a materiais que após terem sido submetidos a grandes pressões, voltam ao seu estado, né, inicial. Então a gente tem, primeiro exemplo, o famoso elástico. Eu não sei nem se tem aqui, mas vocês devem ter, né? Elástico aqui, né? O famoso elástico. E do elástico novo, né? Porque o pobre coitado, quando é muito usado, já não dá mais para nada, né? Mas o elástico novo. E como a gente sempre fala para professores e evangelizadores também, a gente lembra a famosa massa de modelar. Não é isso? Existe um produtozinho que é triste, é chamada geleca. Tem aqui também, né? Horrível, meu Deus. Nunca dei de presente. Porque é triste. É uma caquinha, é um fedor horroroso. Mas a geleca é o quê? A criança tira da latinha, brinca, e de noite fala o quê? Volta de novo. Então a geleca é do mesmo jeito. Não é verdade? Então, são coisas que
de repente estão aí presentes no nosso dia a dia, na nossa própria atividade. Mas o termo migrou para a chamada área psicológica, com variadas definições, né, e principalmente nas áreas de educação e saúde, no que diz respeito às ciências humanas e ciências sociais e ciências médicas. Mas também tornou-se o tema um tema de estudo, especialmente em escolas, empresas e instituições como Exército e Marinha. Por quê? Vamos lá. Então, aqui principalmente todo mundo sabe os problemas vinculados às guerras nas quais os Estados Unidos enviaram seus soldados. Então, quando voltam, os que voltam, né, tomam que tratamento, que psiquiátrico, psicológico, atendimento, porque a pessoa volta cheia de dificuldades, de problemas. E é exatamente por essa razão que o tema da resiliência começou a ser também estudado, né, onde quer que pessoas enfrentem o quê? Problemas, dificuldades, desafios. Né? Mas o tema é muito amplo, ele é tão amplo porque ele vai envolver não apenas a capacidade da pessoa de enfrentar problemas, mas de enfrentar mutilações, de enfrentar agressões e violências psicológicas, né? E diz respeito, aí é que vem a essência do termo, a capacidade humana de enfrentar o sofrimento. Por isso o título inicial é Resiliência, ou Enfrentando o Sofrimento para Crescer. Né? Então, resiliente é toda pessoa que é capaz de passar por uma situação difícil, ou por um conjunto, por um período difícil da sua vida, e ela o quê? Ela segue em frente, ela retoma. Existe um caso narrado muito interessante, apenas para que a gente possa ilustrar aqui o conceito, que o nosso Divaldo sempre apresenta, né, em muitas de suas palestras. É no caso de uma mulher trabalhando aqui nos Estados Unidos, né? Ela naquele dia sai do escritório e ela decide ir por outro caminho que não o seu caminho habitual. Passando por um certo parque, então ela é alvo de um maníaco, e esse maníaco então a estupra, ela vai ser hospitalizada, passa em torno de 3 meses, né, recebendo todo o tratamento, mas ela volta já no 4º mês para o seu escritório. E quando ela chega lá, obviamente, muita alegria de muita gente, mas sempre tem o que na nossa terra, lá no Brasil, a gente chama do espiriporco. Conhece o espiriporco? Então, o espiriporco, ou seja, aquela pessoa difícil, aquela pessoa negativa. Aí teve uma pessoa que disse assim, você está tão bem, querida. Por trás disso tinha uma intencionalidade. Por que você está tão bem? É para você estar acabada, arrasada, para baixo, né? Então, a pessoa diz assim, você está tão bem? Ela disse, pois é, eu disse a mim mesma que aquele homem, ele me violentou, ele roubou aquela noite, mas só aquela noite. Só aquela noite. E aí, ela demonstra o quê? A capacidade resiliente. Existe outro exemplo também do nosso irmão Divaldo, 2 ex-combatentes de guerra. Se encontravam sempre, moravam próximo e um perguntava ao outro, como vai? E o amigo respondia, mal, como sempre, desde que nós fomos libertados, eu continuo mal. Todo dia penso nos nossos torturadores, todo dia eu os odeio. E o amigo diz, que pena, você ainda continua prisioneiro. Então são modos, formas que as pessoas o quê? Reagem diante dessas situações. Né? E isso então tem a ver com o estudo que hoje é feito em torno, né, da resiliência. Ok? Mas vamos lá. Quais são as bases para que nós possamos entender? Primeiro, diante de dificuldades e problemas que enfrentamos na existência, o próprio organismo se encarrega de nos estimular a responder a essas situações. Ou a gente age ou a gente foge. Quando nem age nem foge, a gente incorpora a EMA. Conhece a EMA? Todo mundo conhece a EMA? O que é que ela faz? Aquele bicho bonito, aquela árvore enorme. O que é que ela faz? Ela enfia a cabeça no chão. Então tem uns que nem agem, nem fogem. Ou viram emas, ou tartarugas. Recolhe o quê? Recolhe a cabeça. Recolhe a cabeça. Mas a gente é chamado a quê? A agir, a reagir, a fugir, a fazer alguma coisa, na verdade. Então isso faz parte do nosso background fisiológico mesmo. Nós temos essa tendência. O ser humano é um ser humano. O ser humano é um ser que ele reage e ele age também. Né? Então é da sua própria natureza buscar superar a dificuldade. Então, por exemplo, alguém de repente caiu
numa piscina, não sabe nadar, mas se debate. Faz parte. É a própria aparelhagem fisiológica que vai ajudar o indivíduo a buscar o quê? A buscar sobreviver. Então há um impulso natural. O que os estudiosos da área acham estranho e ao mesmo tempo pesquisa é que tem gente que não sabe utilizar essa sua aparelhagem natural. Né? Então, diante da dificuldade, eu acredito que alguns aqui, eu tinha muito isso na minha adolescência. Então, de repente, algum problema acontecia, eu ficava parada. Alguém aqui tem esse problema? Né? Então, eu me lembro que uma vez, de noite, e aí eu ouvi um barulho no telhado, e aí meu irmão disse, isso é ladrão. Gente, eu fiquei catatônica. Né? Foi preciso que alguém me puxasse, me tirasse, porque eu fiquei parada. Então, nós temos essas reações. Né? Então, são nossos medos, os nossos receios, enfim, qualquer coisa que está presente. Mas a gente possui essa capacidade. Se ela não aparece, é porque alguma coisa não está dando muito bem, alguma coisa não está muito legal. Mas todos nós temos, né, uma propensão, pelo menos, sob o ponto de vista das bases naturais, a propensão de superar, agindo, fugindo, e eu costumo dizer também a gente, uma maneira de fugir, enfiar a cabeça, recolher a cabeça, né? Ou seja, é ema e tartaruga. Né? Por que a gente tem essa tendência? Porque é uma busca natural de equilíbrio. É uma espécie de coisa natural em nós. A gente quer o quê? Tem um processo que se desarmoniza, mas daqui a pouco a gente quer o quê? A gente quer se harmonizar, não é verdade? Muito bem, é a busca do equilíbrio. E há uma necessidade própria do ser humano, e ao mesmo tempo a capacidade de superação. Eu pergunto se vocês conhecem esse surfista. Olharam direitinho para ele? Olharam? Né? O que é que ele não tem? Braços e pernas. Como é o nome dele? Nick. Né? Agora o sobrenome eu não sei dizer. Diz, André. Não vai dizer. Pronto, soltou. Ficou tímida. Não vai dizer. Nick Vujicic. Tá? É um australiano. Quem acessa no YouTube vê, por exemplo, um belo dia ele é levado numa escola, chega adolescente meio, né, rebeldinho, eles pegam, lá tá, aí ele bota a camisa, né, e aí ele começa a perguntar aos alunos, tudo assim, olhando para ele diz assim, vocês acham que é fácil para mim vestir essa camisa? Começa assim, né, e aí ele fecha a camisa numa rapidez imensa, porque ele nasceu legal, cabeça legal, tronco legal. O problema dele é que ele nasceu sem braços e sem pernas, né? E ele hoje percorre o mundo inteiro para dizer às pessoas que é possível encontrar o quê? Caminhos de superação e de felicidade. Aqui é uma experiência que nós temos lá, um grupo que nós temos no Brasil, em São Paulo, o grupo a associação, aliás, de pintores de boca e de pés. Né? Então, aqui nós temos cá entre nós. Quem já recebeu, ou que tem parente que já recebeu, é uma coisa impressionante. Então, no final do ano, eles mandam as produções deles, né? Os cartões de Natal, minha irmã conhece, que é brilhante, né? Porque não é uma coisa assim, bem genérica, não. O negócio é detalhista, ao extremo, belíssimo trabalho que eles fazem, né? Surgiu a partir de uma moça. Essa moça, ela perdeu os braços e ela começou a pintar com a boca, né? E daí outro chega, e outro chega, e eles hoje, então, realizam um trabalho brilhante, um calendário, né, e os cartões de Natal todo ano, para mostrar a capacidade de superação. E agenda, exatamente, muito obrigado. E agenda também, ok? Então, são essas bases psicológicas. Mas nós temos também as bases espirituais, né, para entender por que alguns têm mais condições e por que outros, né, se demoram ou têm tanta dificuldade no enfrentamento. Daqui a pouco vai falar melhor sobre isso. Mas nós temos aqui, então, em termos de bases espirituais, 3 personagens. Vamos ver, né? Tenho certeza que o do meio todo mundo conhece, né? A gente diz lá no Nordeste que é bolacha, em todo canto se acha, não tem problema. Mas essa daqui, vamos ver quem sabe, e aquele dali, vamos ver quem sabe. Vamos lá. Necessidade da harmonização do espírito para com a lei divina natural. Então, há uma tendência do espírito de, mesmo quando ele está em processo de sofrimento, de dor, há uma coisinha que está lá no livro dos Espíritos, né? Há uma lei
que está presente em nós, na nossa consciência, que é a lei divina, o natural. Pergunta do Livro dos Espíritos, onde está inscrita a lei divina? Resposta? Na consciência. A segunda, mais curta. A primeira, Jesus, e depois essa, na consciência. Na consciência. Então, quando o indivíduo ele age de forma a romper com a sua trajetória, a se desviar da sua trajetória de harmonia para com a lei divina, o natural, cometendo erros, equívocos, no mais leve, e crimes, né, naquilo que é mais complicado, então ele se desequilibra em termos espirituais. Há uma necessidade de reequilibração. Então, isso está inscrito em nós, como uma necessidade, como uma marca divina em nossa intimidade. Também vai haver, da nossa parte, o desenvolvimento de uma compreensão acerca dessas leis que regem o mundo moral, e aí nós começamos a enfrentar o sofrimento de uma outra maneira, com outro olhar. Né? Então, a gente vai pensar assim, aconteceu isso, por que será que aconteceu isso? Né? E aí, muitas pessoas, em suas fés, em suas posições religiosas, elas vão buscando elementos para superação. O espírita tem um elemento a mais, como diz Emmanuel. Né? E a partir do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele sabe que se as causas não são atuais, são o quê? São anteriores, não é verdade? E sabe também, com a obra, o Céu e o Inferno, com toda a obra da qualificação, que todo o processo de soerguimento do espírito, no seu processo de evolução, quando ele comete os seus crimes diante da lei divina, 3 passos são fundamentais. Primeiro passo, arrependimento. Arrependimento. Segundo passo é expiação. Por quê? Porque a expiação é você receber a consequência do seu ato. Então, você, de repente, né, fez alguma coisa que não volta para você. É a lei que a gente conhece no campo moral de causa e efeito. E o terceiro, que é exatamente o quê? A reparação. Então, né? Arrependimento, expiação e reparação. Então, há muitas criaturas que, mesmo enfrentando o sofrimento, elas acham que estão reparando. Quando a professora Andréa foi indagada se ela via, como é que ela via aquilo que tinha acontecido com ela, se podia ter sido evitado, ela disse, olha, eu acho que era para ter acontecido mesmo. Né? Eu hoje vivo, dizia ela na sua entrevista, eu vivo uma verdadeira missão para ajudar as pessoas. Então, entendi com a doutrina espírita que nada é por acaso, é o que ela já responde em sua entrevista. Há uma necessária busca da felicidade, que é a destinação do espírito mortal. Fomos criados, conforme a doutrina espírita nos ensina, simples e ignorante. Ponto de partida igual para todo mundo. Qual é o ponto de chegada? Que é o medo, para todo mundo. Felicidade. O problema é o quê? É o medo. O problema é entre a saída e a chegada. Muitos acidentes poderão o quê? Acontecer no meio do caminho. Né? Mas será que nós temos aqui personalidade resiliente de novo? Temos. Então, o mais conhecido nosso, Allan Kardec. Foi fácil demais para ele, não foi, seu qualificador? Não? Foi fácil, não? Uma menina estava no meio de gente que estava aceitando o espiritismo, não foi fácil, não? Pois é, foi não. Porque tinha hora que ele mesmo dizia que não entendia os próprios irmãos. Porque muitas vezes foi o quê? Foi agredido, foi difamado, né? Então, personalidade resiliente, né? Enfrentou muitos problemas, muitas dificuldades, deserções, acusações, tudo isso. Quem é essa lindona aqui? Quem conhece? Ivone Pereira. Dona Ivone Pereira. Dona Ivone Pereira é uma alma maravilhosa, né? É uma criatura, é uma forma média extraordinária. É um espírito que já está aí do outro lado da vida trabalhando. É a média da obra monumental Memórias e o Suicida. Mas enfrentou dificuldades. Né? Muitos sofrimentos, privações materiais. Né? Teve uma história, também relatada pelo nosso Vivaldo, que um dia um cidadão se engraçou com ela, né? Disse assim, vamos almoçar. Ela se animou toda, né? Foi lá. Quando ela chegou no lugar marcado, o espírito chave, seu benfeitor espiritual, e pai em outra encarnação, apareceu. Ela disse,
fui convidada, né, para almoçar, coisa boa, faz tanto tempo que eu não como fora, não como bem, né, ainda tinha esse problema. E Charles disse, pois é, se você quiser, você entra. Eu fico aqui fora. Aí ela percebeu que tinha alguma coisa o quê? Estranha. E ela perguntou a ele, mas isso o que é? Ele disse, você acha que ele estará oferecendo, né, esse almoço graciosamente? Você não acha que ele vai pedir alguma coisa em troca? Ela olhou para ele e disse, a liberdade é sua. Ela só fez o quê? Voltar, deve ter ido comer o R.O. Vocês conhecem o R.O.? Não, aqui não conhece não? Sabe não que é R.O.? É o resto de ontem. O resto de ontem, né? Então chama-se R.O. O resto de ontem. Agora aquele ali, quem é mineiro aqui? Quem é? Ô, menino, gente, invasão de Minas Gerais aqui. Quem é o mineiro? Não, aquele ali. Quem é ele? O mineiro conhece não? Vou dizer onde ele é. Ituiutaba. Jerônimo Mendonça. Não ouviram falar dele? Existe um livro sobre ele chamado O Gigante Deitado. Agora é para ler e ao mesmo tempo você vai sorrir e você vai chorar. Ele foi se arrumar, comprou um terno novo. A gente lembra o grande cantor Fagner do Ceará. Quem é cearense aqui? Eu não acredito. É o segundo público na vida que não tem um cearense na vida. Tudo bem, deve ter faltado, mas deve ter. Né? Tem aquele da Lúcia, tem. Então, um paletó de linho branco, que até o mês passado, lá no Campo de Flor, lá foi ele, então, né, para assistir o filme E o Vento Levou. Quantas horas? 6 horas. Na época que foi lançado? 4h30, aproximadamente, se critérios estão alinhados, né, na minha cabeça hoje. Mais ou menos por aí. Vocês sabem que mulher demora a se arrumar. Demora? Demora. E homem, quando quer se arrumar? Aí só Jesus chamando, batendo, olha a hora. Tudo bem. Ele demorou tanto para se arrumar, mas está tão bonito, o dia está tão cheiroso, tipo atlético, né? Que ele, quando chegou, não tem algum lugar no cinema da cidade. Então ele ficou em pé, assistindo 4h30. Quando acabou, tiveram que levá-lo nos braços ao hospital. Ele estava todo inchado. E o paletó, de linho branco, cortado. Começa então a saga de Jerônimo Mendonça. Disse-nos Divaldo, uma reunião, né, com amigos, que não era expiação não, era provação. Porque nunca reclamou de nada. Ele foi parando, né? Foi parando. Ele começou com dificuldade, muleta, né? Daqui a pouco teve uma cadeira de rodas. Ele terminou a vida numa cama ortopédica. Ele dormia com um peso imenso aqui em cima do peito para poder conseguir realmente conciliar o sono. Ficou cego, né? E fez uma obra em Ituiutaba extraordinária. Foi uma obra magistral, de centro espírita, atendimento à criança, a idoso, uma coisa monumental. Mas diz ao seu biógrafo, um dos seus biógrafos, que ele era uma criatura tão bem-humorada, mas tão bem-humorada, né, que um dia o cidadão, dono da funerária, disse assim para ele, que ele gostava de fazer versos: Jerônimo, se você fizer verso para a funerária, eu dou seu enterro de graça. E aí ele disse, peraí, parou um pouquinho, pensou. Cidadão de Ituiutaba, viva bem, morra feliz, encomende o seu caixão à funerária São Luís. Ele dizia assim a Divaldo, quando encontrava Divaldo nas palestras: Divaldo, você é quem fala, mas quem sai carregado sou eu. Diz que até Roberto Carlos ele conseguiu ir assistir, né? E ainda brincou com o Roberto Carlos também, né? Você cantou, mas eu que fui carregado, né? Soltou a brincadeira. O Roberto Carlos é uma figura extraordinária, né? Então, resiliente, uma personalidade resiliente. Diz que com ele, certa feita, no final de ano, as senhoras da sociedade que o ajudavam, ele não conseguia fazer nada, então todo imobilizado, elas colocavam o telefone, né, aqui, e ele ia ligar para as pessoas para pedir ajuda, coisa e tal, e as mulheres discutindo.
qual seria o presente, né, que elas estavam pedindo. Então uma disse que queria uma viagem, provavelmente aqui para Miami, para fazer compra, né? A outra queria não sei o quê, a outra queria não sei o quê. E alguém perguntou a ele: e você, Geraldo, o que é que você quer pedir a Papai do Céu, nesse, né, a Jesus, nesse fim de ano, nesse Natal? Ele disse: eu queria dormir de bruços uma noite. Personalidade que? Resiliente, né? É um dos exemplos mais extraordinários que nós conhecemos. Mas vocês conhecem, na história da humanidade, duas grandes figuras resilientes. Talvez esse aqui, né, as pessoas talvez mais vinculadas à área, mas aquela dali todo mundo conhece. Helen, norte-americana, inclusive. Helen Keller nasceu aparentemente normal. Com 1 ano e meio, provavelmente ela deve ter tido escarlatina. É o que alguns de seus biógrafos informam. A partir de 1 ano e meio, então, ela fica com cega, surda. E, por consequência, muda. Ela muda. Não nasceu com problema de mutismo, né? Ela apenas era surda. Por não ouvir, então ela não falava. Muito bem. Ela passou de 1 ano e meio até 7 anos e meio, nessa condição. Gente, são 6 anos de uma fase importantíssima, tanto espiritualmente falando, como sob o ponto de vista do desenvolvimento. E ela passa esse período nessas condições. É quando surge aquela pessoa na vida dela que ela vai dizer: foi meu anjo que apareceu, né? A sua professora. Então chega a sua professora Anne Sullivan, né? E começa a desenvolver um trabalho com esta criança. Esta criança, ela se tornaria nada mais, nada menos do que a grande defensora da educação especial. A grande, né, embaixatriz das reivindicações para os portadores de necessidades educativas especiais. Esteve no Brasil, né? Viajava, andava, obteve titulação em nível superior e aprendeu a falar, fazia conferências. E ela diz, talvez a frase que mais mostra a questão da resiliência. Ela diz assim: quando Deus fecha uma porta, Ele abre outras portas e outras janelas. Nós passamos tanto tempo olhando a porta fechada e perdemos tempo porque não olhamos as outras portas e as janelas abertas. É provavelmente um dos maiores exemplos de resiliência da história, né? Vamos dizer assim, do século XX. Né? Então é uma figura extraordinária. E ela desencarnou, viu, já tinha uma quilometragem grande. Provavelmente os que imaginavam que ela ia cedinho, não. Ela desencarnou, se não me engano, um pouco mais de 80 anos. Agora, este daqui, quem é da área, em especial da área médica, da área da psicologia, da psiquiatria, conhece essa figura, Dr. Viktor Frankl, austríaco, né? Austríaco. Uma figura fantástica. Ele era tão fantástico que quando ele era aluno do curso de medicina, havia muito suicídio entre alunos da faculdade. O que é que ele fez? Um projeto de extensão, né? E conseguiu o apoio do professor e implantou já ali na própria faculdade um trabalho de apoio às pessoas, aos jovens, aos estudantes. No período em que ele coordenou esse projeto junto ao professor, não houve nenhum suicídio. Quando ele se formou, já era famoso por causa disso. Então ele vai e é mandado logo para onde? Para a ala feminina, né, de mulheres que haviam tentado o suicídio no hospital psiquiátrico em Viena. Mas ele discordava frontalmente da opinião do grande outro austríaco, que é a figura de Sigmund Freud. Freud dizia em certo momento do seu pensamento que quando uma criatura humana ela é levada a processos de desumanização e de violência muito grande, essa pessoa ela perde tudo e mostra-se como um bicho, mostra a sua animalidade. E então Freud dizia: não, discordo do meu querido Freud, não é assim não. O ser humano é capaz de superação. Mas não adiantava discordar na teoria. Ele começa a discordar na prática, porque estoura a Segunda Guerra Mundial. Quando estoura a Segunda Guerra Mundial, ele vai vivenciar a experiência de tentar dar atestado, mandar o máximo possível de judeus para fora, né, da Áustria. Mas ele é de ascendência judia, então ele é preso. Ele é mandado para campos de concentração, ele, o pai, a mãe, o irmão e a mulher grávida. Né?
apenas um irmão fugiu para a Austrália, bem pertinho, né? Fugiu para a Austrália também, muito bem. Ele passa em torno de 3 anos andando de campo de concentração em campo de concentração e aproveitou para fazer o seu laboratório. Então ele chega à conclusão que ele lançaria depois, né, como fundamento e como ilustração também para a sua proposta de terapia. Ele vai identificar naquelas pessoas que ali estavam igualmente a ele, né, ele vai identificar 2 grupos. O grupo dos que não aguentavam mesmo. Ou seja, não era que Freud tivesse propriamente razão, tinha parcial razão. Pessoas que não conseguiam de forma alguma aceitar o processo de desumanização, de violência, de conviver com a morte, com a cultura da morte, né, o tempo todo. Então ele disse, antes mesmo das câmaras de gás, havia pessoas que o quê? Se enforcavam. Havia pessoas que se jogavam naquelas, né, cercas para morrer, porque não aguentavam, não suportavam. Mas ele percebeu que tinha um outro grupo. O outro grupo era o seguinte: tenho que escapar daqui. Tenho que suportar. Tenho que me manter. Alguém está me esperando, a tarefa está me esperando, a minha terra está esperando. Então ele percebeu que essas pessoas, elas tinham o que mais tarde ele usou na sua proposta terapêutica chamada logoterapia. Ele então descobriu que a pessoa precisa ter um sentido da vida. Um sentido. Então você valoriza a vida porque você sabe que alguém precisa de você, que você tem ideais, que você tem sonhos, enfim. Ele considerou que esse outro grupo era o grupo que mantinha íntegra a sua dignidade e desejava o quê? Reconstruir a sua vida. Aquele personagem que ele procurou é uma personalidade resiliente, né? Um velhinho, que a nossa Déia conheceu, e depois de muitos anos ele chegou, mostrou para ela ainda os números e com um livro, né, querendo publicar um livro. Qual foi o nome do livro? Título? Como encontrar a felicidade na vida após sobreviver, né, aos campos de concentração. Isso revela o que? A capacidade humana de superação, que é o que Viktor Frankl, então, ele propõe. O ser humano, ele tem uma capacidade imensa de superação, mesmo sendo submetido a sua vida a grandes problemas. Então, fazendo alguns estudos na área, encontramos um livrinho da editora Vozes, lá em Petrópolis, Rio de Janeiro, chamado exatamente Resiliência, a arte de dar a volta por cima. E são 2 enfermeiras. Essas 2 enfermeiras, Dobbs, se não me engano, e Paulette, elas então fazem uma espécie de uma incursão rápida. É um livro que tem como objetivo apenas trazer ao público leitor uma base, mas elas trazem pesquisas de grandes nomes que investigam a questão da resiliência. Então, ela toma um dos autores que vai exatamente nos mostrar 7 elementos fundamentais para a resiliência. Primeiro, tomada da consciência do problema. Você tem que saber o que foi que aconteceu comigo. Por que aconteceu? Qual é a situação que eu estou vivenciando? O drama, a doença, a decepção, o que é que está acontecendo? Então você não pode, no popular, também fingir-se de morto, como a gente diz, né? Que não está acontecendo nada, de repente cai tudo na cabeça. Não é assim. Então você tem que fazer uma leitura daquilo que está acontecendo. É preciso buscar independência, porque a gente tem a mania de dizer que tudo que acontece de ruim com a gente, a culpa é do outro. A culpa é do outro. Então a gente está sempre culpando o chefe, o marido, a mãe. Quando não tem a quem culpar, a gente culpa logo Deus, que joga logo para o poderoso, né? Então a gente joga para o poderoso e a gente não assume a parte que nos cabe da dificuldade e do problema. Desenvolvimento de relações satisfatórias com os outros e capacidade de escolher parceiros com boa saúde mental. Isso facilita a capacidade da gente o quê? Enfrentar problemas e dificuldades. Então, se a gente tem essa tomada de consciência, se a gente procura ter uma autonomia, e se a gente busca estabelecer essas relações, isso tudo facilita a vida da gente. Porque a gente precisa ter boas pessoas. A casa espírita é um local excelente para a gente encontrar gente boa. Gente da cabeça boa. Né? Já imaginou espírita para baixo, acabado? Como vai? Tá rindo. Né? Não dá, né? Então tem que vamos embora, vamos em frente, vamos caminhar. Você tem certeza, eu tenho certeza que vocês têm certeza, que muitas vezes a gente não tem aquela fé que a gente gostaria de ter, mas a gente adora conviver com quem tem. Não é? Por quê? Porque há pessoas na nossa vida que nos enchem de alegria.
Tem gente que quando você vê, está se aproximando, dê-cá um abraço, se for brasileira, dê-cá um abraço, né? Eu gosto do seu abraço, não é isso, Lúcia? A senhora diz, né? Aí quando você vê um complicado. Ai, menino. Lá vem o tamanduá. Lá vem o urso, né? Então a gente quer fugir. Né? Eu lembro que eu vivi essa experiência, estava meio assim, distraída. E aí então, chegou na minha sala de trabalho, lá em Pernambuco, Recife, uma pessoa. Essa pessoa estava tão perturbada, essa pessoa estava tão desanimada, que eu fui murchando. Ela passou meia hora despejando em cima de mim. Cobra na cara. Quando ela saiu, eu estava... Aí chegou a minha amiga, minha colega, que dividia comigo a sala de trabalho. Chegou, ela chegou, tudo bem? Ela olhou pra mim e disse, que isso, mulher? Eu assim, tão acabada, desanimada hoje. Eu nunca lhe conheci assim, você... Toda a vida eu venho aqui, quando eu vou chegando, eu vou encontrar Sandra, sempre sorridente, sempre contente. Pois é. Aí depois eu fui perceber, nossa, me deixei o quê? Envolveu. Foi tanta desgraça que a criatura levou, né? E eu... Então a gente tem que ter o quê? Autodefesa. Autodefesa. Então hoje quando chega um para poder chorar, né? Chorar e desabafar e dizer que... Aí a pessoa começa e eu começo a orar, Senhor Deus, Pai dos que choram. Dos tristes oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Ou então a prece de carta, Senhor Deus, ou Pai Nosso, ou eu começo a orar. A pessoa às vezes até me distrai, porque eu estou orando, eu tenho que dividir o cérebro em duas partes, uma parte ora, outra parte ouve. Mas quando a pessoa chega com aquela carga, você tem que o quê? Se defender. Né? Tem que se defender. Então é preciso o quê? Cuidado. Mas é preciso que você tenha iniciativa. Também não vai diante de um problema o quê? Ficar... Vai procurando o quê? Solução. Vai fechando aqui uma porta, o que é que Helen Keller diz? Deus abriu outra. Não fica chorando, não, vai procurar outra porta. Não tem porta, tem janela. Então vai atrás. É preciso ter criatividade para enfrentar as dificuldades da vida. Criatividade. Né? Em grandes momentos das chamadas recessões econômicas, muita gente se mata, muita gente se acaba, fica depressivo, e muita gente o quê? Cria. As pessoas que são extraordinariamente criativas, né? Peraí, vou fazer outra coisa, não é verdade? Outra coisa boa, o que é? O humor, né? Gente mal-humorada dentro de casa, só Jesus descendo. Nem na causa, só ele descendo, né? Porque tem povo que é mal-humorado, doente. Tem gente que acorda de manhã, tem gente que não precisa nem de outro. Basta ele se olhar no espelho. Já se olha e diz, essa rola. É possível, né? Então é necessário que a gente tenha bom humor, vamos olhar a vida com um olhar mais alegre, mais feliz. Não é fazer exatamente o chamado jogo do contente, né? Mas é a gente poder realmente valorizar, ter a gratidão diante das coisas que a vida nos proporciona. E sem dúvida nenhuma, ter ética, porque não adianta a gente querer enfrentar os problemas, as situações difíceis, sem o quê? Sem os valores que devem nortear. Aí vou resolver isso. Então, vou resolver como? Vou matar, vou esfolar, vou roubar, vou caluniar. Não é assim. Então, é preciso que nós tenhamos, então, uma postura ética. Mas aí, como nós somos da área da educação, então, nós vamos buscar, né? Como é que a gente, que é o grande tema hoje, a partir principalmente dos anos 90, como a gente pode, então, estimular nossas crianças a serem resilientes. Então, elas vão ter que desenvolver algumas competências sociais, aprender a conviver. Tem criança que é terrível, né? Não tem limite, não tem disciplina, não tem desafio. Como é que vai enfrentar o quê? Dificuldade. Como é que vai enfrentar problema? As capacidades de comunicação temos que entender, temos que buscar, né, estimular sempre na criança que ela se coloque, que ela apresente as suas dificuldades, como foi seu dia, como foi na escola, né, como foi no passeio. Então vai ouvindo, porque isso é importante para ela registrar e para você o quê? Se apropriar do que está acontecendo. Criança com mudanças de humor bruscas. Crianças que começam a se isolar. Né? De repente a criança, alguma coisa acontece. Então tem que procurar ver. Capacidade de resolver problemas. Né?
Então a criança, por exemplo, vamos lá, você tem 2 sobremesas. Você tem um pudim, você tem não sei o quê. Vamos supor, só uma teoria, né? Aí você quer o quê? O pudim ou o sorvete? Os 2. A criança é viva demais, né? Mas isso é muito fácil na sobremesa. Mas na vida não é assim. Às vezes o quê? Ela tem que enfrentar, né, o limite, o não. Se você não educa a criança para receber um não, provavelmente será o adulto que não conseguirá lidar com nenhuma forma de decepção, por nenhuma forma de negativa. Então tem que ir treinando também essas situações, né? Capacidade de tomada de consciência da realidade. Desde cedo a gente vai chegar para a criança e dizer, o mundo é cruel, viu? Não precisa dizer não, tá? Então, deixa que ela descobre, ok? Né? Mas a gente vai estimulando o quê? A compreensão, a leitura. Eu tenho uma neta, né? Devia estar assim, mas você não falou da neta ainda, eu tenho que falar da neta, tá? Eu tenho uma neta que olha para mim e pergunta assim, vovó, qual é a sua princesa favorita? Então, ela tem 5 anos agora, eu tenho que fazer, né, meu papel de vovó educadora, né? Eu digo para ela, é Bela. Você sabe, Bela, qual é? A Bela e a Fera. Ela olha para mim e diz assim, por quê? Eu disse, porque Bela tem um coração muito bom. Olha, Bela tem um coração tão bom que ela amou Fera sem saber que Fera era um príncipe. É mesmo, né, dona? Mas o meu querido Alberto Almeida, quem conhece Alberto Almeida aqui? Bem, querido amigo, ele tem uma enteada teve um filho, então ele tem um neto, né? E aí o neto chegou para ele e disse assim, pô, Alberto, quem é seu super-herói? Pegou do supetão, Alberto, como é que foi? Aí voltou a pergunta para ele, e o seu super-herói, quem é? Disse, o Homem-Aranha. Spider-Man, né? Homem-Aranha. Aí Alberto, e continuou, voltou, e o seu? Aí Alberto disse, Jesus. Aí, Jesus. Não faz parte dos Vingadores, não faz parte da Liga. Aí eu disse, por quê? Aí Alberto, com aquele jeitão de evangelizador, disse, olha, porque Jesus era o seguinte, na época dele, tinha uma pessoa, por exemplo, cega, né? Aí ele pega, tchan, aí um paralítico lá, aí Jesus, tchan. O menino olhando, 4 anos, né, olhando para o Alberto, multiplicou pães e peixe, andou sobre as águas. Quando foi outro dia, Alberto conversando com ele lá brincando de Homem-Aranha, ele olhou para o Alberto e disse assim, mas vô, eu gosto de Homem-Aranha, continuo gostando de Homem-Aranha, mas o seu super-herói é maior do que o Homem-Aranha. Olha, né? Que legal. Então a gente vai usando a linguagem infantil, mas a gente vai o quê? Vai descortinando, né? Verdades, realidades, valores, né? Obviamente, capacidade de autonomia. A criança, desde cedo, tem que ser autônoma naquilo que ela pode. O grande educador que eu estudei, tive o prazer, a honra de estudar há muito tempo, o nosso John Dewey, primeiro filósofo das Américas, norte-americano, dizia que não se deve fazer pela criança aquilo que ela pode fazer. Né? Então, deixa ela ir fazendo para ir adquirindo a autonomia. Senão vai virar aquele adolescente e aquele adulto, marmanjo velho, dentro de casa, mãe, é a cueca. Esqueceu. Então a filha, né? Mãe, é a bolsa. Filha. É isso. Então a gente tem que ter cuidado, tem que estimular lentamente, né? Capacidade de acreditar no futuro positivo. Por isso, aqui nos Estados Unidos, temos em localidades, há um projeto chamado Resiliência, desenvolvido nas escolas públicas em muitos lugares. E aí, vamos para nós agora, para a gente fechar. Como é que a gente também vai desenvolvendo resiliência? Primeiro, melhorar a nossa capacidade de comunicação. Quantos de nós, muitas vezes, na própria casa espírita, a gente está assim, meio perturbado, sentindo. A gente não diz, porque alguém vai chamar a gente de obsidiado. A gente está meio deprê, meio para baixo, tem pesadelos, tem insônia, mas eu não digo. Não digo o quê? Diga. Ache uma pessoa, pelo menos, que você pensa que é uma pessoa bacana, que vai lhe ouvir. Então a gente tem um problema muito sério. A gente deixa a coisa o quê?
piorar. Quando piora tudo, ou então a gente tem uma leitura equivocada. Estou decepcionado. Estou decepcionado. Decepcionado com fulano. Por que com fulano? Com ciclano. Por que com ciclano? Porque a gente não se decepciona com o outro. A gente se decepciona com a imagem equivocada que a gente fez do outro. A gente avaliou errado. Avaliou errado. Né? Aí qual é o problema? É apaixonada a criatura. Aí olha para ele, pensa logo que ele é quem? O príncipe. Pouco tempo depois descobre que ele é o sábio. Ele, mas ela vai mudar quando casar. Porque não muda nada. Ilusão. Descobre que em vez de ser a princesa é o quê? A bruxa. Não é verdade? Às vezes a gente não consegue, não consegue ler. Não consegue se comunicar muito bem com a realidade. Então tem que aprender a ter mais, né, senso crítico, mas também a se colocar. Está com dificuldade? Começou a dificuldade no relacionamento afetivo. Vai melhorar. Melhora não. Conversa, tem que conversar. O filho começa a botar, a gente chama as unhas de fora. Conversa. Engrossa o pescocinho, conversa, né? Então, tem que chamar, tem que conversar. Não pode deixar a coisa o quê? Crescer. Na casa espírita, pequeno desentendimentozinho, uma palavra equivocada, tem que fazer o que Jesus diz, para tudo ter irmão, separado. Se não der, chama outro de bom senso para poder conversar, e aí a gente vai. Isso é uma necessidade nossa. Capacidade, isso vai nos ajudar a assumir a responsabilidade da nossa própria vida, dos nossos próprios atos. Então, nada de jogar para o outro, não. Nada de jogar para Deus, como dizíamos há pouco, nem de jogar para o outro, nem de jogar para situações da vida. Não, cada um de nós tem a dificuldade, tem um problema, a gente tem que assumir a parte que nos compete. Ter a consciência limpa, evitar a culpa. Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo, diz que nossa vida é uma complicação. Já baixa o arrependimento, tá? Arrependimento, expiação e reparação. Agora, ficar carregando a culpa, meu Pai do céu, ela diz que isso é horrível, porque isso começa a minar a nossa força. Né? E Albino Teixeira, pela mediunidade de Chico Xavier, nos diz que diante do fracasso, o que é que a gente faz? Fracassar mais? Não. Ele diz, esquece aquilo, deixa para trás. Volta às boas obras. Então, existe uma frase, né, que diz assim, quando me jogaram ao chão, esqueceram que eu era o quê? Semente. Eu brotei, eu germinei. Não é verdade? Então, é preciso aprender a sair adiante. Mas para isso a gente tem que o quê? Evitar a culpa, procurando agir da melhor maneira possível. Deixa eu narrar para vocês rapidinho uma história de uma amiga nossa, na Paraíba, uma pessoa, tornou-se espírita. E ela era família grande, família de político, família rica. E aí, quando a família se reunia, começava a separar, porque ela tinha uma prima que elas se tornaram inimigas. Então, quando tinha um evento da família, o pessoal dizia, fulana vai, e a outra fulana vai, como é que vai ser? Não, vamos ver como é que elas ficam. Mas essa amiga nossa, né, Giseuta, tornou-se espírita. Quando tornou-se espírita, deve ter lido capítulo 17, Ovo de Bem. Tem que fazer as pazes para minha prima. E começou, bom dia, a prima olhava para ela. Boa tarde, a prima olhava para ela. Boa noite, a prima olhava para ela. Como vai, a prima? Quando foi um dia, a prima não aguentou, disse assim, me diga uma coisa, você está tentando falar comigo já faz tempo, né? Eu soube que você se tornou espírita. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Depois que você se tornou espírita, ficou sem vergonha? Você perdeu a vergonha? Ela disse, não, pelo contrário. Eu tenho vergonha de ser uma pessoa que tem problema com você. Por sinal, eu queria lhe fazer uma pergunta também. Eu disse, Paulo, por que a gente brigou? A outra disse, sei não. Faz tanto tempo. Eu acho que a gente era criança. Olha daí, nem mais se lembrava. O resultado desse movimento ético, dessa vontade de resolver o problema, elas duas estão no movimento espírita trabalhando, muito amigas, graças a Deus. Não é verdade? Então, isso vai nos ajudando na libertação. Por quê? Porque as convicções, elas vão mudando a nossa maneira de ver, a nossa maneira de compreender e a nossa maneira de agir. E, finalmente, a compaixão, que é o prelúdio do amor, né? O prelúdio da caridade. Então, existem 4 palavrinhas que são estratégias do amor. 4 palavrinhas. Todas 4 começam com C. A primeira é você ser capaz de compreender o outro num processo difícil. Então, exercite a sua capacidade de
compreender. Se coloca no lugar do outro, como diz o Evangelho. Será que não foi realmente você que começou o problema? Tudo bem. Compreensão é o primeiro. Segundo, coopere com essa pessoa. Ajude, faça alguma coisa, como Jesus disse para nós. Terceiro, tenha cuidado. O que é cuidar do outro? Né? É tentar ver o que é que você pode fazer para agradar, para dar ao outro a sensação de que ele é querido, que ele é cuidado. E quando você fizer todos os três e não tiver jeito, então somente a compaixão. A compaixão é dizer assim: Senhor, estou em aberto, agora realmente cuida. Cuida, porque essa alma não quer reza. Então, deixa que o tempo o quê? O tempo vai. Né? Mas você tem que estar com o coração o quê? Estou fechando. Com o coração aberto. Então, nós, os espíritas, temos, meus irmãos, muito mais responsabilidade no sentido de uma personalidade resiliente. Por quê? Porque nós temos conhecimento. Emmanuel disse que é o nosso patrimônio. Então, nós sabemos, por exemplo, né, que há causas atuais das aflições que são fruto do nosso agir hoje. Mas que há também o quê? As causas anteriores, fruto de nossas ações desequilibradas no passado, em nossas reencarnações, o que nos leva a acreditar na justiça das aflições. Então, nenhuma dor chegará para nós de uma forma que nós não possamos evitá-la, que não seja a nossa dor. No popular, a entrega, né, é feita devidamente no lugar. Ninguém pensa que chegou errado. Diz que o indivíduo, né, ele teve um sonho e sonhou que ia morrer naquela noite. Disse: eita, a morte vai me buscar, já sei, vou me disfarçar. Não contou conversa, né? Ele tinha cabelo, tirou o cabelo, certo? Botou lá um bigode postiço, coisa e tal, e pá, a dona morte chegou. Aí chegou lá, estava José Ferreira da Silva. Mudou-se. Como mudou-se? O pessoal lá de cima nunca erra. Estou aqui, José Ferreira da Silva deu o endereço. Não, o lugar é esse mesmo. Não, dona Morta, você deve estar enganada. Ele mudou-se, foi transferido. E começou a inventar a história. A Morta olhou bem, para não dar a viagem perdida, vai você mesmo. Então, há uma justiça. Ninguém paga pelo outro. E aí? É preciso, o Evangelho vai nos ensinar a lidar com o sofrimento para crescer. Ter o consentimento do coração, ter o consentimento da razão, ou seja, obediência e resignação. E principalmente compreender que aquilo que vem para nós, se não for fruto das nossas causas atuais, então está vinculado diretamente à lei de causa e efeito e a necessidade de quê? A necessidade, então, de entendermos, em primeiro lugar, a razão de ser o sofrimento e, em segundo lugar, desenvolvermos a capacidade de termos resignação e obediência. Finalizando, como é que eu desenvolvo uma personalidade resiliente? Em primeiro lugar, autoconhecimento. Quem eu sou? Qual é a sombra que eu tenho dentro de mim? Quais são as potencialidades boas que eu tenho dentro de mim? Para eu poder avaliar corretamente. Definição de objetivos e metas de vida. O que é que eu quero da vida? Tem muita gente que reencarna a passeio. É só passear, aproveitar. Diz que esse pessoal gosta muito de reencarnar lá em Salvador, na Bahia. Não é em Feira de Santana. Não é em Feira de Santana, é Salvador. Eu uma vez brincando, minha amiga ali era baiana, já pulou. Aí eu brinquei, fui fazer atividade no centro espírita, aí eu fui olhando os outdoors, né? Aí eu disse para minha amiga Creuza, mas menina, é por isso que disse que na Salvador é assim, quando não é festa é ensaio, quando não é ensaio é festa. Mas por quê? Criatura, eu contei, de 20 outdoors, 16 era de festa. Então, é por isso que muita gente quer reencarnar aqui em Salvador. Acha que reencarna para quê? Para brincar, né? É verdade que todo tempo tem isso. Então, qual é o objetivo da sua vida? Qual é a meta da sua vida? Será que você está fechando tudo apenas no aspecto material? Apenas no ter? Apenas no parecer que tem? Que é outra confusão, né? Na imagem? Você, de fato, recebeu ou você está consciente de que tem que fazer um processo de autoeducação moral, cultivar as virtudes das coisas boas? Você confia na justiça divina, né? Está usando a regra áurea que Jesus nos apresentou, fazendo os outros o que desejamos que os outros nos façam. Finalmente, estamos cultivando bons pensamentos, bons sentimentos, boas ações. Isso tudo aqui é para nos preparar para as situações difíceis. Por quê? Vamos lá. Porque o próprio Jesus nos afirmou. É que ele disse: no mundo tereis aflições, mas
tende bom ânimo, eu venci. Por isso, meus queridos amigos e estimados irmãos, que nós possamos entender à luz do Espiritismo a mensagem de Jesus, quando ele nos fala da necessidade de cultivar o bom ânimo diante dos problemas que naturalmente a vida nos apresenta, das dificuldades, das doenças, das perdas, do enfrentamento de situações de humilhação, de dor, das doenças, enfim, diante de tudo aquilo que faz parte ainda desse mundo de provas e expiações, que nós possamos lembrar dele, que abriu os braços nos dizendo: vinde a mim, todos vós que vos achais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, que tereis repouso para as vossas almas, porque suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Que possamos então nos fortalecer na certeza, como Jesus também nos informava e nos dizia: Pai, Deus, nosso Pai, não dá pedra ao filho que merece pão, nem da serpente ao filho que merece peixe. Estamos em dor e sofrimento, em testemunhos, isso faz parte, mas isso também passará. E passará tanto mais rapidamente, quanto mais desenvolvemos em nós a certeza de que tudo isso é para que nós aprendamos a exercitar as coisas boas, a exercitar a fé em Deus, exercitar a capacidade de superação e dizer, como a professora Andréa Salgado: eu nem sabia que eu tinha essa força dentro de mim. Então que cada um de nós enfrente então a cruz que lhe compete, as dores que lhe competem, mas que cada um também busque o quinhão de alegria e de felicidade que está presente na nossa vida. Por exemplo, este momento para mim de alegria e de felicidade. Que Jesus abençoe a todos vocês e que consigamos permanecer para a frente e para o alto nos sagrados objetivos da doutrina espírita. Muito obrigada.